O mundo está entrando em uma quarta onda da pandemia da Covid-19. E quem está dizendo isso não sou eu, mas a Organização Mundial da Saúde. Mais especificamente, uma declaração nesta semana da médica brasileira Mariângela Simeão, que é diretora-geral adjunta de acesso a medicamentos e produtos farmacêuticos da OMS. Porém, Mariângela ponderou que as regiões têm um comportamento diferente em relação à pandemia. Nas Américas, por exemplo, há uma transmissão comunitária contínua, com certos picos, enquanto a Europa está entrando mais uma vez em uma ressurgência de casos. Mas afinal de contas, o que explica esse novo pico de contaminação no continente europeu? Meu nome é Yolanda Paz e neste vídeo vou te contar por que a Europa voltou a ser o epicentro da pandemia e quais são os países que estão com maiores problemas. Desde o começo de novembro, o continente europeu vem preocupando a OMS, que já tinha apontado que a situação era crítica. Segundo a organização, o aumento de casos na Europa se explica por 3 fatores principais: virulência da variante Delta, que é altamente contagiosa, flexibilização das restrições sanitárias e vacinação insuficiente. Assim, embora os países da União Europeia tenham há muito tempo doses suficientes para imunizar todos os seus habitantes, só 67,7% da população do bloco está totalmente imunizada. Desde o final de setembro, as mortes ligadas ao coronavírus dobraram no continente, passando de 2.100 por dia para cerca de 4.200 em média. Segundo Hans Kluge, diretor regional da OMS na Europa, a maioria das pessoas que agora estão hospitalizadas e ou morrendo de Covid-19 não estão totalmente vacinadas. E quando olhamos a vacinação na Europa, vemos uma verdadeira divisão leste-oeste. Para Hans Kluge, é necessário acelerar as campanhas de vacinação, incluindo doses de reforço para os grupos de risco. O diretor também apelou para a reintrodução de medidas de distanciamento e uso de máscaras no continente. Enquanto isso, a incidência cumulativa está avançando rapidamente e ultrapassa 1.000 casos em países como Áustria, Holanda, Bélgica, Eslovênia, Croácia e outros. A situação na Alemanha também é crítica, com recordes de novos casos em 24 horas. O ministro da Saúde alemão chegou a chamar de pandemia dos não vacinados, e o cenário fica ainda mais preocupante por causa da chegada do inverno no continente. Provavelmente até o fim deste inverno, como às vezes é dito com cinismo, quase todo mundo na Alemanha estará vacinado, recuperado ou morto. Segundo a previsão mais recente da OMS, nos próximos 3 meses a Europa pode registrar mais 700.000 mortes por coronavírus. De acordo com a organização, as unidades de terapia intensiva de 49 dos 53 países da região deverão estar sob alta ou extrema pressão no dia 1º de março de 2022. A zona europeia da OMS também inclui a Rússia e outras ex-repúblicas soviéticas, além da Turquia. Mesmo diante desse cenário preocupante, o continente enfrenta forte resistência de grupos anti-vacina. Muitos deles estão ligados a movimentos nacionalistas populistas do bloco. Além desses grupos, na Europa Central e Oriental, pobreza, falta de educação sanitária e desinformação também levam parcelas significativas da população a recusar as vacinas contra a Covid-19. Na tentativa de conter a contaminação pela Covid-19, os países europeus começaram a adotar medidas restritivas, com foco nos não imunizados. A Áustria, por exemplo, estabeleceu um lockdown específico para esse grupo a partir dessa semana. Além disso, em fevereiro, o país planeja adotar a vacinação obrigatória. Enquanto isso, a Bélgica tornou o teletrabalho obrigatório novamente, e a Grécia passou a impedir o acesso de não vacinados a espaços de lazer e entretenimento. Essas medidas restritivas provocaram uma série de protestos em países como Áustria, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Itália, Irlanda do Norte e Croácia. Em algumas localidades, as manifestações chegaram a ser violentas e tiveram que ser reprimidas pela polícia. Nessa nova onda de casos, a OMS recomendou aos países europeus que reconsiderem cuidadosamente suas flexibilizações, além de aumentarem o número de testes e rastreamento. Mesmo em países com altas taxas de imunização, a falta de cuidados de prevenção pode acabar ajudando a espalhar o vírus. Catherine Smallwood lembra que a vacinação previne principalmente os casos mais graves, contribuindo para baixar as taxas de hospitalização e mortalidade. Porém, matematicamente, quanto mais casos forem registrados, mais pessoas acabarão no hospital e mais acabarão morrendo. O Estadão vai continuar acompanhando esse novo pico de contaminação na Europa. Se você quer saber mais, não deixe de acessar as matérias que estão na descrição deste vídeo. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem.